Bom, então, me apresentando rapidamente, meu nome, para quem ainda não me conhece, é François Martineau. Eu hoje exerço o papel de gerente de projetos diretor de projetos na empresa chamada Bushido Business Academy, né, que trabalha com consultorias, auditorias e treinamentos em sistemas de gestão. E eu já estou indo para mais de 30 anos de carreira trabalhando com sistemas de gestão. Ao longo dessa vida profissional, eu me especializei em áreas específicas da gestão, né? Gestão pela qualidade total, Lean Six Sigma. E essa disciplina que a gente vai falar hoje, de tratamento de não conformidades, ela é oriunda dessa área, dessa disciplina da gestão da qualidade, né? E a gente percebe que quando o sistema de gestão não é da qualidade, as organizações têm certa dificuldade em implementar corretamente o tratamento de não conformidades, porque isso é uma questão conceitual, né? Vem lá da ISO 9001, vem lá da gestão pela qualidade total do estilo japonês, mas se replica para sistemas de gestão de segurança da informação, de privacidade, de inteligência artificial, de continuidade de negócios. E ao longo da minha carreira, eu já implementei sistemas de gestão dessa natureza em mais de 200 organizações no Brasil e no exterior. Sou auditor líder de várias normas, como dá para ver aí, aí no slide. E é mais do que isso, eu também crio cursos para auditores líderes, para certificadores e ministro esses cursos também formando aí ao longo dos anos centenas de profissionais como auditores líderes, né? Então, estou aqui com vocês hoje para passar um pouquinho dessa experiência que temos com esses sistemas de gestão, especificamente com esse tema de tratamento de não conformidade, né? Então a gente vai falar aqui de três tópicos básicos. Primeiro, lembrar alguns conceitos, depois trazer outros novos, talvez novos, né? Para alguns pode ser que não seja novo, e falar sobre o método de solução, de análise e solução de problemas e como que ele pode ser aplicado dentro de um requisito de gestão da ISO para tratar não conformidades, tá? Então fiquem à vontade aí e aproveitem. Eu acho que no final do treinamento o Flávio abre para que a gente possa fazer um pequeno debate, responder dúvidas e perguntas, tá bom? E vamos em frente. Primeira coisa que é importante a gente lembrar é que existem alguns mitos aí sobre o tratamento de não conformidades, né? Primeira coisa que aparece é não conformidade é algo indesejado. Isso é falso, né? Não conformidade, ela faz parte de qualquer sistema de gestão, primeiro porque não existe sistema infalível, né? Não existe nada à prova de falha. Mesmo quando a gente fala no nível mais alto de qualidade, 6 sigma, 9 sigma, a gente está falando de 99,99999%, então sempre vai ter alguma coisa, alguma possibilidade de falha. Não conformidade, uma vez detectada, ela ajuda a organização a melhorar. Essa que é a verdade, né? Então ela é, no fim das contas, desejável que apareça em auditorias, em verificações, porque é uma forma de a gente detectar uma vulnerabilidade que a gente tem e temos a oportunidade de resolvê-la, né? Deixar problemas debaixo do tapete ou ocultar a existência de problemas não vai resolver o problema, ele vai continuar ali. Então, não conformidade, em primeiro lugar, é algo desejado, né? A gente não deve ter expectativa, por exemplo, em uma auditoria de certificação, de ter zero não conformidade, né? Se isso acontecer, ótimo. Mas o ideal é que a gente faça uma auditoria que seja profunda o suficiente para que qualquer não conformidade que exista seja identificada e tratada, né? O segundo mito é: se houver não conformidade em auditoria de certificação, a organização perde ou não recebe o seu certificado. Isso é falso também. Quando se faz uma auditoria de certificação, não conformidades menores, por exemplo, não inviabilizam a recomendação imediata para a certificação de um sistema de gestão. Mesmo que você receba o que a gente chama de não conformidade maior por parte da certificadora, até isso não inviabiliza o recebimento do certificado, desde que você trate a não conformidade que foi registrada pela certificadora. Então, esse é outro mito que a gente tem que matar, né? Não é verdade que não conformidade impede você de receber a certificação ISO. Você que eu digo é a organização, né? Outra coisa, não conformidade representa demérito para o negócio. Significa que o negócio é ruim, que a empresa não presta, que a empresa não consegue alcançar os seus objetivos. Isso também não é verdadeiro. Como eu disse, não conformidade olhando já para o quarto mito aqui, é uma oportunidade de melhoria.
né? Não conformidade é uma oportunidade de melhoria que, uma vez tratada, tende a fazer com que você melhore os processos organizacionais. Então, isso é um ponto de partida para a gente entender que não conformidade faz parte do jogo, ela é até esperada, e tanto é esperada que existe requisito em todas as normas ISO de gestão para que você possa tratar as não conformidades. Então, não deve ser vista como um bicho-papão, tá? Não deve ser vista como um fim do mundo. E por que que esse tema importa, né? Primeira coisa, tratamento de não conformidades é tema recorrente nas auditorias de certificação. É requisito obrigatório das certificadoras verificar em todas as auditorias, tanto de certificação quanto de manutenção, como está o processo de identificação, registro e tratamento das não conformidades. A questão é que muitas organizações recebem NC por isso, neste processo, justamente por não saber tratar adequadamente as não conformidades, especialmente se você não vem da disciplina qualidade, da área da qualidade, a compreensão dos conceitos que estão por trás do tratamento de não conformidade, ele acaba sendo muito superficial. Então é importante aprender um pouquinho sobre isso, né? Outro problema que se vê muito é que as organizações têm deficiência na hora de registrar e identificar as não conformidades, ao ponto até de que um registro ruim de não conformidade inviabiliza a tomada de ação. Outro problema, né? A confusão de conceitos entre correção e ação corretiva. Lá nos requisitos da ISO se fala, né? Olha, você tem que tomar vários tipos de ação. Uma delas é para corrigir não conformidade. A outra é para evitar que a não conformidade se repita. É o que a gente chama de ação corretiva. Ocorre que muitas organizações confundem o conceito de correção com o conceito de ação corretiva e a gente vai esclarecer isso hoje. Outro problema é a análise de causas realizada de maneira equivocada, de maneira muito superficial, ou às vezes a organização faz uma coisa pensando que está fazendo outra ao analisar a causa. A gente vai falar sobre isso também. Tudo isso que a gente está falando, como eu disse, tem origem na disciplina na gestão da qualidade, né? Porque é da natureza da gestão da qualidade, dentro do ciclo PDCA, você tratar problemas de maneira adequada. Problema pode ser traduzido como não conformidade também, né? Bom, lembrando conceitos, né? Vamos falar um pouquinho sobre os conceitos que estão por trás dessa gestão. Primeira coisa é o conceito do próprio PDCA. Imagino que todos conheçam esse conceito, perdão, mas é importante lembrar um pouquinho dele, né? Aquele método sistemático para gerenciar qualquer atividade ou resolver qualquer problema. A lógica do PDCA, de planejar, executar, verificar e agir, ela é uma lógica inerente a um bom processo de gestão, né? E o PDCA, ele pode acontecer de várias maneiras, né? O PDCA, de modo geral, é aquele que a gente usa para gerenciar uma atividade, processo, negócio, qualquer coisa que eu precise de um planejamento, de uma lógica de acompanhamento daquela atividade, daquele projeto, daquele processo, né? Então a gente passa pelas fases de planejamento, plan, de execução, do, de check, verificar, ser, né? E o act, que é o agir corretivamente ou preventivamente. Ocorre que, dentro do meu PDCA de gerenciamento, quando eu me deparo com um problema, com uma não conformidade, eu vou implementar um outro PDCA. É um PDCA dentro do PDCA. Então, dentro do A do meu PDCA de gerenciamento, eu vou implementar, quando houver problemas, o PDCA de solução de problemas. Então, esse é um ponto importante de a gente lembrar. Tratamento de problemas segue também a lógica do PDCA. Ok, pessoal? Falando do PDCA de gerenciamento, né, se a gente fosse subdividir esse PDCA em outras fases, a gente tem lá a lógica do PDCA mostrando que a gente planeja definindo metas e métodos, executa educando e treinando, fazendo as atividades planejadas e coletando dados sobre essa execução para que eu possa, no C do PDCA, verificar os resultados, comparar os resultados contra as metas que eu tracei no meu planejamento e, caso haja algum desvio, eu vou corrigir, agir corretivamente ou
propor uma ação de melhoria para aquilo, né? Então, o PDCA de gerenciamento ele serve para que a gente planeje estrategicamente, para que a gente use isso na rotina do nosso dia a dia, para que a gente planeje e controle os nossos processos organizacionais, até mesmo projetos, e a gente pode fazer isso em programas de gestão em casa ou no trabalho. Dá para aplicar na vida pessoal também, né? Vou planejar as férias da minha família, por exemplo. Vou usar a lógica do PDCA para planejar essas férias, né? Definir para onde eu quero ir, quanto eu quero gastar, qual é a minha meta, né? Me preparar para fazer uma viagem, né? A gente começa muito antes da viagem a viver a viagem e assim por diante. Então a gente usa o PDCA para qualquer aspecto que a gente possa querer gerenciar na nossa vida pessoal ou na nossa vida profissional, tá bom? Já o PDCA de solução de problemas, ele serve para que a gente corrija rumos do nosso planejamento, promova melhorias, previna problemas, não só identificar um problema real, mas tratar um problema potencial, e isso serve também para a nossa casa, para o nosso trabalho, né? Dentro do PDCA de solução de problemas, a gente tem na fase de planejamento a identificação do problema, a análise do fenômeno ou problema, a análise do processo onde esse problema surgiu, elaborar um plano de ação, executar esse plano de ação dentro do, verificar a execução desse plano dentro do check e agir para confirmar que as ações foram eficazes. Se não foram, eu refaço essas ações e, ao fim de tudo, tudo dando certo, eu padronizo a nova situação do meu processo a partir da solução que eu dei para aquele problema, para aquela não conformidade. O nosso foco, basicamente, nesse curso é falar do PDCA de solução de problemas, ok? Para que a gente possa falar de solução de problemas e de não conformidade, a gente tem que lembrar do conceito do que é uma não conformidade. Não conformidade é não atendimento a um requisito. E isso significa que requisitos podem estar em diversos lugares. Eu posso ter requisitos das minhas partes interessadas, por exemplo, os meus clientes, ou um órgão regulador que ajude, que atue sobre o meu negócio, que determine regras de execução ou de planejamento ou de comportamento do meu negócio. Eu posso ter requisitos estabelecidos nas próprias normas de sistema de gestão, como as normas ISO, né, como a ISO 27001, 9001, 27701 e outras. Eu posso estabelecer para mim mesmo requisitos que eu quero cumprir, são os requisitos da própria organização, e eu posso também ter ali requisitos da legislação aplicável, né? Como, por exemplo, uma LGPD da vida que determina requisitos para o tratamento de dados pessoais. Não conformidade, portanto, acontece quando eu deixo de cumprir alguma exigência destes requisitos que estão estabelecidos de diversas maneiras, né? Partes interessadas, em particular, são uma fonte importante de requisitos para a gente prestar atenção, porque todo o sistema de gestão, no fim das contas, é construído para atender necessidades e expectativas das partes interessadas. Eu deixo de atender isso, eu posso estar lidando aí com uma não conformidade. Ok? Bom, de onde elas vêm, né? O que elas comem, né? Onde elas moram, né? De onde vêm as não conformidades? Primeiro, falhas na gestão de riscos. Gestão de risco é P, é planejamento, é P do PDCA. Eu posso ter falha na minha gestão de riscos, eu posso ter falha na identificação de riscos que depois se manifestam e eu não tenho como tratá-los. Eu posso ter falhas na execução dos meus processos lá no D do PDCA. Eu posso ter falhas ou não conformidades identificadas em atividades de verificação, o C do PDCA, no caso de auditorias internas ou externas. Eu posso ter, dentro do que a gente chama em sistema de gestão de análise crítica pela direção, a própria alta direção identificando não conformidades que ela gostaria de ver tratadas. Eu posso também, ao analisar dados e indicadores, identificar lacunas que são não conformidades em função dos resultados que os indicadores me mostram, também dentro do C do PDCA, na verificação. Eu posso ter não conformidades em origem de manifestações de partes interessadas, reclamações de clientes, por exemplo, autuação de um órgão regulador, ok? Então, isso tudo é fonte para registro de não conformidade. Então, veja que são múltiplas fontes.
A gente não registra não conformidade, isso é um erro comum, apenas em auditoria. O ideal é que o seu sistema de gestão seja maduro o suficiente para que você registre não conformidades nas rotinas do seu dia a dia, quando você identifica desvios em relação ao cumprimento de políticas e procedimentos, não só em auditoria. Pode ser pouco, pode ser muito pouco você esperar uma auditoria para registrar não conformidade. Os requisitos de gestão da ISO deixam isso muito claro, né? Você não registra não conformidade só no processo de auditoria. Quando a gente está lidando com uma não conformidade, a gente pode lidar com ela de diversas maneiras. Existia no passado, dentro das normas ISO, o conceito de ação preventiva. É o tipo de ação que eu tomo antes que um problema aconteça, né? É o tipo de ação que eu tomo para evitar que um problema ocorra. Esse conceito de ação preventiva era definido como terminologia de norma ISO, estava lá na ISO 9001. Isso deixou de ser usado a partir do momento em que as normas adotaram o conceito de gestão de riscos e oportunidades. Se a gente parar para pensar, uma ação para tratar um risco nada mais é do que uma ação preventiva, porque risco ele é um potencial, ele não é uma coisa real. Um risco é algo que pode se manifestar caso eu não faça nada. Quando você toma ações para mitigar riscos, você está tomando no que a gente antigamente chamava de ação preventiva. Esse conceito não é mais usado com esse nome, por isso que tem o X aí, agora ele se chama gestão de riscos e oportunidades. Um outro tipo de ação que a gente toma para lidar com não conformidades é o que a gente chama de ação de correção. A correção, ela age para mitigar as consequências de um problema ou não conformidade. Aliás, só uma observação: sempre que aparecer o termo problema aqui no nosso curso, ele é equivalente à não conformidade, para fins aqui do nosso curso, ok? A correção, portanto, ela age para mitigar o efeito da não conformidade e não a sua causa. E aí começa uma série de confusões que as empresas acabam fazendo no uso dos conceitos. Tem muita organização que toma ações de correção e chama isso de ação corretiva. E a gente vai ver o porquê que isso é um problema, tá? A ação corretiva, por outro lado, ela age para evitar a reocorrência de um problema ou não conformidade. Em outras palavras, é uma ação que a gente toma para eliminar as causas de uma não conformidade. Eu só evito que uma não conformidade ocorra novamente se eu agir sobre as suas causas. Não adianta eu ficar só na correção, eu tenho que agir corretivamente também. A compreensão clara desses dois conceitos é muito importante para um processo efetivo de tratamento de não conformidades. Além desses conceitos que eu trouxe, vamos trazer outros aqui, né? Existe uma palavra que foi um pouco demonizada aí ao longo do tempo por causa de determinados profissionais, que é a palavra mindset, né? Mindset é uma palavra que ela é importante para o contexto do nosso curso pelo seguinte: a gente está falando de uma mentalidade adequada, uma mentalidade correta para tratamento de problemas. Uma programação mental que permita que a gente trate problemas de maneira mais efetiva, de maneira mais eficaz. E aí vem uma reflexão para a gente fazer juntos, tá? Isso aqui, as próximas informações que eu trago para vocês são informações que vêm do Lean Institute, de um estudo de caso antigo que a gente tinha lá com o pessoal do Lean Institute, mas que vale, ele é atual até hoje, né? E a gente parte como referência dessa seguinte pergunta: qual é uma das melhores montadoras de veículos do mundo, né? Claro, todo mundo sabe, uma das melhores do mundo é a Toyota, japonesa. E esses conceitos de tratamento de problemas e essa mentalidade de tratamento de problemas vem da cultura japonesa de gestão da qualidade que a gente vai trazer aqui para vocês um pouquinho. Mas por que que a gente pode, o que que a gente pode aprender com a Toyota para tratar, prevenir e resolver problemas, né? Vamos fazer uma analogia rápida aqui, né? Como será que uma montadora ocidental assa batata? Imagina, essa é a analogia, tá? Imagina que a montadora assa batata. Como é que uma montadora ocidental faz? A montadora ocidental faz o seguinte: ela começa selecionando seus fornecedores, né? Executa um teste de mercado com fornecedores do México, Brasil e Tajiquistão.
para fornecer 750 gramas de batata e escolhe o de menor preço, o do Tadiquistão, a batata do Tadiquistão, né? Lá no Extremo Oriente. Muda para o fornecedor de Idaho, melhor batata do mundo, né? E insiste para que ele mantenha o preço do fornecedor do Tadiquistão e apresente redução anual de preço de 3%. Aumenta a quantidade para 1 quilo de batatas quando descobre que a Toyota usa 1 quilo. E insiste para que o fornecedor mantenha o preço anterior. Exige que o fornecedor demonstre de que maneira ele girou o botão até 350 graus e que apresente documentação do fabricante do forno provando que ele foi devidamente calibrado. Faz uma revisão dessa documentação e exige que o fornecedor de batatas acompanhe a temperatura do forno com um termopar de última geração com definição até a segunda casa decimal. Percebam que até aqui é uma atividade de não agregar valor nenhum, né? Ensina o fornecedor a inserir as batatas e ajustar o timer para 45 minutos, como se ele precisasse de uma babá para isso, né? Pede ao fornecedor que abra o forno para verificar se as batatas foram dispostas corretamente dentro do forno e solicita um estudo para verificar se 45 minutos é o tempo ideal para assar as batatas desse tamanho e com aquela orientação em relação ao forno. E aí, pede um estudo de Seis Sigma para demonstrar se a variação do tempo do cozimento para vários tamanhos e orientações de batata, né? E aí pede lá, verifica se elas estão assadas após 3 minutos, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23 e assim por diante, né? Vai lá fazendo um monitoramento dessa batata assando e chama isso de controle de processo, né? Fica impaciente com o fornecedor. Afinal, por que essas batatas demoram tanto para assar, né? E aí pede um status report a cada 5 minutos para saber se a batata assou ou não. Conduz testes de novos mercados, muda a quantidade de batatas para 0,9 kg, pois o cliente só consegue perceber variações de peso abaixo de 0,85. Então já estou mexendo na qualidade, só que de uma maneira não muito ética. Remove as batatas depois de 40 minutos, apresenta um saving de 5 minutos, sem prejudicar a qualidade do produto. E aí serve as batatas. Agradece ao fornecedor e então fala para o chefe sobre o excelente trabalho que vem sendo realizado, apesar da péssima cooperação ali do fornecedor, né? E aí depois se pergunta, né, como é que aqueles japoneses fazem para conseguir uma batata mais saborosa, mais barata e que agrada mais aos clientes, né? Aí vem a comparação. Como é que a Toyota assa batata? Batata, a Toyota assa batata em 5 passos, né? Pré-aquece um forno novo e de alta confiabilidade a 350 graus. Insere 1 quilo de batatas de Idaho, as melhores. Sai para fazer alguma coisa produtiva durante os próximos 45 minutos. Verifica se está no ponto. Remove as batatas do forno perfeitamente assadas e serve à mesa. A mentalidade de gerar confiança no processo para que eu não precise ficar verificando a cada 5 minutos se as coisas estão saindo bem. Isso aqui é um conceito que dentro lá da ISO da qualidade a gente chama de validar processo. Validar processo é ter uma receita para o meu processo funcionar, que uma vez validada, eu não preciso ficar me preocupando em monitorar o tempo todo se está indo bem, porque eu agi preventivamente, eu preveni os problemas que podem acontecer naquele processo, de modo que eu tenho confiança no resultado que vai sair dali. Essa mentalidade de prevenir problemas e planejar processos adequados, confiáveis, estáveis desde o início, gastando tempo nisso, investindo recurso nisso, é uma das diferenças de mentalidade entre quem trabalha, por exemplo, no Japão e daqueles que trabalham no Ocidente, né? E aí vem, embora essa figurinha aqui não sirva para todos os casos e não seja uma verdade universal, eu gosto de usar ela nos nossos treinamentos para ilustrar, na forma de um exemplo, como que o oriental, o japonês pensa e como que o ocidental pensa, né? Então, de maneira geral, de novo, isso aqui não é uma verdade absoluta, mas de maneira geral, o oriental, o japonês, a cultura japonesa é uma cultura de planejamento. Gasta bastante tempo para planejar o seu processo. Planeja, planeja, planeja.
executa rapidamente e sem erros, faz certo da primeira vez. Verifica se tudo correu bem e age para melhorar ainda mais. Esse é o PDCA lá japonês, o PDCA, que de maneira geral a mentalidade oriental está orientada a fazer. Eles pensam em resolver o problema na raiz, antes que ele ocorra, matar o mal pela raiz, né? Quando a gente vai para o Ocidente, não é uma exclusividade do Brasil, mas serve para o nosso exemplo, a gente já fica perguntando, né, para que tanto planejamento? Né? Então planejo pouquinho, e por planejar pouquinho e talvez equivocadamente, eu demoro na execução, porque eu tenho muito retrabalho. Na minha verificação, gasto muito tempo fazendo, não sobra muito tempo para verificar. Então confere rapidinho aí, né? E aí eu fico agindo, gastando tempo na ação, porque eu vivo apagando incêndios e não consigo pensar, agregar valor ou inovar. Então, uma das questões que a gente fala de mentalidade de solução de problemas é você ter em mente que quanto mais tempo você gasta antecipando problemas, avaliando riscos e mitigando riscos, maiores as chances de que você tenha uma execução bem-sucedida da primeira vez sem muito retrabalho. E, consequentemente, a sua verificação e ação vai ser para confirmar a boa execução do seu planejamento. E aí eu gosto de trazer essas três figurinhas aqui que ilustram bem os tipos de melhoria na visão lá do japonês, né? Então, a gente pode estar lidando com três tipos de melhoria. Uma que a gente chama de Kaifuku, né? Kaifuku é o que a gente chama de melhoria de recuperação. Significa que quando o meu desempenho cai por alguma razão, eu vou lá e corrijo o desempenho, mas eu não melhorei o meu desempenho. Eu, no máximo, levei ele para os níveis anteriores. Então, o Kaifuku é apagar incêndio. Eu estou o tempo inteiro apagando incêndio. Ocorre um problema, eu vou lá, corrijo, mas eu não matei a causa, vou conviver com esse problema de forma recorrente. Outro tipo de melhoria é o que a gente chama de melhoria disruptiva. É o Kairyo, né? O japonês usa o termo Kairyo. É uma melhoria substancial em curto espaço de tempo. Então, num relativo curto espaço de tempo, eu dou um salto de melhoria grande. Só que nesses casos, em geral, o que está associado a isso é a melhoria da tecnologia, é um investimento, é uma disrupção no meu processo. É uma... Nem sempre eu vou ter recurso para fazer isso. Isso é desejável, nem sempre isso é necessário, porque muitos processos são suficientemente eficazes, são eficientes, mesmo com uma tecnologia que não seja o estado da arte, desde que eu alcance os meus objetivos de negócio. Então, melhoria disruptiva ela é desejável, mas nem sempre ela vai estar disponível pela questão dos custos e investimentos necessários. A melhoria contínua, por outro lado, o que a gente chama de Kaizen, e esse aqui eu acho que muita gente já ouviu o termo, né? Kaizen é a tradução para melhoria contínua, né? É literalmente fazer melhor hoje do que eu fazia ontem e fazer melhor amanhã do que eu faço hoje, né? Esse é o Kaizen. O Kaizen são pequenas melhorias realizadas ao longo do tempo. Olhadas isoladamente, essas melhorias não são representativas, mas no conjunto, ao longo do tempo, elas modificam substancialmente o processo. A grande vantagem do Kaizen é que ele requer pouco investimento, porém requer dedicação das pessoas que executam aquela atividade. Eu tenho que questionar o processo. Por que que eu faço desse jeito e não de outro? Tem uma maneira melhor de eu executar determinada tarefa? Tem passos que não são necessários que eu possa eliminar do meu processo? Essa é a mentalidade de tratamento de problemas que é desejável. Eu conseguir resolver problemas na raiz de modo que eu melhore os componentes do meu processo para serem mais eficientes, mais eficazes. Ok, pessoal? Muito bem, vamos lá. Portanto, antes da gente pensar num método de solução de problemas, ou de solução pontual de problemas, nós devemos pensar no modelo mental de prevenção e solução definitiva de problemas. Esse é o grande desafio, eu diria, da mentalidade ocidental. Nós temos, por razões históricas, pressão para desempenhar no curto prazo, em detrimento de pensar no longo prazo. Eu acho que essa é a grande diferença e o grande ensinamento que o pessoal do Japão pode trazer para nós. Pensar no longo prazo. Para pensar no longo prazo, eu não posso me preocupar com os resultados do próximo trimestre apenas. Eu tenho que pensar
em como que o meu processo vai estar desempenhando daqui a um ano, daqui a 5 anos, né? Em geral, o pessoal da área militar, os estrategistas militares, por exemplo, pensam no longo prazo. E aí vem a oportunidade de a gente trazer para dentro do PDCA esse modelo mental de prevenção e solução de problemas em todas as fases do PDCA. Então, quando eu penso no planejamento, por exemplo, eu já estou antecipando e resolvendo problemas quando eu uso essas ferramentas aqui. A gestão de riscos e oportunidades. Se eu tiver oportunidade e recurso, o CARIO para investir e melhorar substancialmente o meu processo. O design thinking, que é pensar em um produto ou serviço sob a ótica de quem vai utilizá-lo, para que eu possa antecipar problemas e resolvê-los antes que eles aconteçam, e resolver estabelecer planos da qualidade para o meu processo. Veja que quando eu falo de plano da qualidade, isso serve não é só para manufatura, isso serve para qualquer tipo de negócio. Quando a gente prepara um plano de qualidade, o que a gente quer dizer com isso é quais são as etapas necessárias de checagem da qualidade do que eu estou fazendo, independente do que seja. Pode ser o desenvolvimento de um software, pode ser a prestação de um serviço, pode ser um restaurante, uma padaria, até uma fábrica, né? Então, eu uso ferramentas para prevenir e antecipar problemas na fase de planejamento do PDCA. Quando eu vou executar as atividades planejadas, eu tenho que prevenir problemas qualificando as pessoas. Pessoas treinadas e qualificadas executarão melhor as suas atividades. Estabelecer parceria com os fornecedores, parceria que seja bom para os dois, para o cliente e para o fornecedor. Não aquela história de você querer apertar o teu fornecedor ao ponto de ele sacrificar a qualidade do que ele faz para atender os seus objetivos de custo. Então, a parceria com o fornecedor, a parceria entre cliente e fornecedor, ela tem que ser boa para ambos os lados. Na execução, eu tenho que ter processos estáveis, processos que não variem muito, não desviem muito dos seus objetivos de funcionamento, de qualidade, de entrega. E usar o que a gente chama lá das ferramentas na qualidade, o Pokayoke. Pokayoke é uma palavra, uma expressão japonesa para mecanismos à prova de falha, né? Ter meios que o meu processo não falhe, né? A gente chama de foolproof no inglês também, né? A prova de idiota, né? A foolproof. No C do PDCA, eu estou controlando as atividades do meu processo para prevenir, para identificar problemas que possam acontecer, monitoro o meu processo através de indicadores apropriados e avalio o desempenho do meu produto e do meu serviço no cliente, que é quem mais importa. Porque no fim das contas, quem define se um produto ou serviço tem qualidade é o cliente, não sou eu. Por mais que eu queira dizer que eu tenho qualidade, essa informação só pode ser confirmada pela opinião do meu cliente, né? Quando eu falo cliente, pode ser o cliente interno ou externo. Se eu presto o serviço para alguém de outro departamento, por exemplo, é ele quem define a qualidade do meu trabalho, é ele que vai dizer se o meu trabalho é aceitável ou não. E isso também é um conceito fundamental de compreender para que a gente possa prevenir e resolver problemas de maneira efetiva. Quem determina qualidade é o nosso cliente, seja ele interno ou externo. Então, isso é muito importante de entender. Por isso que desde o início, desde o P do PDCA, eu estou falando ali, por exemplo, no tal do Design Thinking. É o planejamento do produto ou do serviço pela ótica de quem vai usar, ou seja, o cliente daquele produto ou serviço. Por fim, lá no A do PDCA, eu vou usar ferramentas para melhorar continuamente, aplicar o Kaizen. Posso usar o Kairio de novo se eu tiver recurso para isso. E no fim das contas, o que é menos desejável é, ocorrendo não conformidade, a gente pode traduzir não conformidade no japonês pela palavrinha kaifuku, ocorrendo não conformidade, eu vou tomar ações corretivas. Veja, no fim das contas, a ação corretiva ela é a ação que eu tomo quando tudo dá errado, né? Se eu tiver não conformidade, é que eu vou usar uma ação corretiva. Fora isso, eu tenho diversas oportunidades ao longo do PDCA de agir preventivamente, e isso é o ideal, ok? No entanto, para o objetivo do nosso curso, é importante a gente entender que, mesmo que eu tome todas essas precauções, não conformidades podem acontecer, e em acontecendo, eu tenho que tratá-las adequadamente. Muito bem. Então, a partir de agora, a gente fala um pouquinho
dessa metodologia de análise e solução de problemas usando o MASP. Como é que eu trato não conformidades, né? MASP é literalmente método de análise e solução de problemas, né? Para tratar problemas, tratar não conformidades. Em primeiro lugar, né? Sobre tratamento de não conformidades, o que que falam as normas ISO? Quais são as exigências? Quais são os requisitos, né? Normalmente, isso aparece ou no requisito 10.1 ou no requisito 10.2, dependendo da norma ISO. Ainda não tem homogeneidade na numeração do requisito, muito embora o requisito não conformidade e ação corretiva existem todas as normas ISO de sistema de gestão, sem exceção. Então, a gente está falando aqui da ISO 9001, a gente está falando da ISO 14001 de gestão ambiental, a ISO 45001 de saúde e segurança no trabalho, aí vem as normas 27001 de segurança da informação, 27701 de privacidade, 22.301 de continuidade de negócios, 20.000-1 de gestão de serviços de TI, que eu chamo de a ISO 9001 das empresas de TI, né, a ISO 20.000, a ISO 42.001 de gestão da inteligência artificial, norma bem recente, publicada em 2023, todas elas, sem exceção, possuem o requisito de tratamento de não conformidade, de ação corretiva, não conformidade e ação corretiva. Resumidamente, eu desenhei um fluxo para mostrar o que é exigido nesse requisito. Em primeiro lugar, identificar, registrar a não conformidade. Tem técnica para isso, tem forma correta de fazer para que a não conformidade depois possa ser adequadamente tratada. Se eu registro de uma forma equivocada, de uma forma incompleta, de forma errada uma NC, eu não consigo viabilizar a posterior correção e tomada de ação corretiva sobre aquela não conformidade. Então, esse é o primeiro ponto, registrar adequadamente. Na sequência, eu devo controlar e corrigir a não conformidade. Esse passo é o passo em que eu vou lidar com as consequências da não conformidade, com os efeitos dela. Pegou fogo no galpão, eu vou lá e apago o fogo. Isso é a correção, isso é o controle da não conformidade. Então, eu controlo a não conformidade, corrijo a não conformidade e lido com as consequências dessa não conformidade. O que é lidar com as consequências? Uma não conformidade pode ser descoberta dentro da organização, mas ela pode ser descoberta e abranger problemas que já saíram da organização. Exemplo, na indústria automotiva isso é muito comum. Um carro foi para o mercado e depois que o carro foi para o mercado, já está comercializado, já está ali com vários clientes utilizando, se descobre um problema de projeto, de peça, de qualquer coisa que afeta veículos que já foram vendidos. Lidar com a consequência nesse caso é o famoso recall. As montadoras fazem o recall, pedem para os clientes levar o carro lá nas concessionárias para corrigir um problema que foi identificado dentro da montadora. Porém, eu já tenho produtos no mercado e eu preciso lidar com as consequências. Isso vai me trazer custo, isso vai me trazer desgaste, mas eu preciso lidar com as consequências daquela não conformidade. Então, essa analogia é importante para a gente entender que, às vezes, tratar uma não conformidade significa ir além dos muros da organização quando o produto ou serviço já é consumido pelo mercado. E ele pode estar sendo consumido com um problema que ainda não havia sido identificado. É minha responsabilidade resolver isso. Ok, pessoal? Uma vez que eu corrigi e controlei e corrigi a não conformidade e lidei com as suas consequências, eu vou avaliar a necessidade de tomar ações corretivas. Aí você pergunta assim para mim, mas François, eu não sou obrigado a tomar ação corretiva necessariamente? Não. A própria norma nos dá a oportunidade de avaliar se se as ações corretivas são necessárias. Eu faço isso de três maneiras, né? Eu avalio, analiso criticamente a não conformidade. Eu faço a seguinte pergunta, né, para analisar criticamente a não conformidade. Essa não conformidade ela é pontual? Ela é sistêmica? Tem chance dessa não conformidade se repetir? Isso é um dos critérios que eu uso para determinar se eu vou tomar uma ação corretiva ou se eu vou
assumir que aquela não conformidade não vai se repetir por ser muito pontual, por não haver indício de falha sistêmica repetitiva. Eu determino também as causas da não conformidade, e essa etapa é fundamental, e a gente vai dar ênfase aqui no nosso curso sobre a determinação de causas de não conformidade. Ao determinar as causas da não conformidade, eu também avalio se essa mesma não conformidade não pode existir em outros processos da organização, se eu não tenho outras evidências da mesma não conformidade acontecendo, ou se ela pode, se eu posso ter não conformidades similares a ela ocorrendo em outras áreas, processos, departamentos da organização. Essa análise, esses três pontos, determinam para mim se eu preciso ou não tomar uma ação corretiva. Uma vez que eu decida que as ações corretivas são necessárias, eu vou implementá-las através de um plano de ação. No nosso curso, a gente fala um pouquinho sobre isso também. O que é um plano de ação para lidar com não conformidades. Uma vez que eu implementei o meu plano de ações corretivas, eu estou falando aqui das ações corretivas e não das correções, eu vou avaliar se essas ações foram eficazes, ou seja, se de fato eu eliminei as causas da não conformidade. Conceitualmente, a ação corretiva é a ação que eu tomo para eliminar as causas de uma não conformidade, de modo a evitar a sua reocorrência. Então, isso aqui é importante, né? E aí, uma vez que eu avaliei que as ações foram eficazes, se necessário, eu modifico o meu sistema de gestão em função das ações corretivas que eu tomei. Pode ser que eu tenha que ajustar um processo, implementar novos controles, modificar a sequência na qual o processo é executado, né? E assim por diante. Tudo bem. Isso é o que pede as normas ISO de gestão. Como é que eu traduzo isso para uma metodologia de análise e solução de problema, né? De novo, trazendo o PDCA aqui para a nossa análise. O MASP, Metodologia de Análise e Solução de Problemas, ele pode ser estruturado dentro do PDCA em 9 passos, né? O primeiro passo dentro do P é a identificação do problema, ou seja, definir o problema de forma clara ou registrar a não conformidade. Essa etapa é fundamental para que eu compreenda o fenômeno que eu quero tratar, que eu compreenda o problema que eu quero tratar. Uma vez que eu registrei adequadamente a não conformidade, eu vou investigar as suas características, observar esse problema de maneira ampla, ou seja, eu vou olhar até onde essa não conformidade se estende dentro da minha organização, sob vários pontos de vista, sob a ótica do processo, sob a ótica de quem executa o processo, sob a ótica dos recursos que são aplicados para aquele processo funcionar, o que a gente chama lá é, de 6M. Para quem é da área da qualidade ou já ouviu falar nisso, 6M é máquina, mão de obra, medida, meio ambiente e assim por diante, são os 6Ms de qualquer processo. O japonês gosta de usar o termo Gemba Walk. Gemba é o lugar onde as coisas acontecem, né? O local real do trabalho onde ele é executado. O japonês chama de Gemba Walk a caminhada literalmente pelo processo. Isso é válido principalmente para processos físicos, né? Em que você observa a execução das atividades para saber onde exatamente o problema está se manifestando. Uma vez que eu observei o meu problema, eu vou para a etapa importantíssima, passo 3, análise de causas. Descobrir as causas fundamentais analisando as informações obtidas na etapa anterior. Caracterização adequada da não conformidade. Uma vez que eu determinei as causas, eu vou elaborar um plano de ação, quarto passo, dentro do P ainda, para lidar com aquele problema, com aquela não conformidade. A gente pode usar uma ferramenta chamada 5W2H para isso. É um exemplo de como fazer plano de ação, vendo as palavrinhas em inglês, né? O que, como, quando, por quê, quanto custa, né? Então, who, when, where, how much, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Olha só como a fase de execução é uma tarefa, né? Implementar o plano, controlando a sua execução. Passo 5, implementa o plano que você desenhou na fase de planejamento. Vejam que a fase de planejamento é a que tem mais passos. Portanto, aqui a própria metodologia atribui maior importância.
Dentro da sequência do meu PDCA, uma vez que eu implementei as minhas ações, eu vou verificar se elas foram adequadamente implementadas, né? E perguntar na sequência se isso foi efetivo. Às vezes eu implementei a ação, mas ela não foi efetiva. Então, verifico que eu implementei e pergunto: foi efetivo? Foi eficaz? Então, se as ações foram eficazes, ou seja, as causas foram bloqueadas, o problema se repetiu pela mesma causa, porque o objetivo da minha ação corretiva é impedir que o problema se repita pela causa que eu tratei, né? Posso ter outras causas ali que vão fazer aquele problema se manifestar de novo, e eu vou lá e faço um novo plano de ação, uma nova análise de causa e um novo plano de ação. Uma vez que eu concluí que as ações foram eficazes, eu vou padronizar a nova realidade. Já que, em tese, quando eu implemento uma ação corretiva, eu estou melhorando e modificando o processo que deu origem àquela não conformidade. Então, eu vou para o A do meu PDCA, passo 8, padronização. Revisar os procedimentos, as instruções, os desenhos, as especificações, para que eu possa garantir o novo status do meu processo operando adequadamente, já com aquelas causas da não conformidade devidamente bloqueadas. Por fim, eu faço uma conclusão, né, revisando o processo de solução de problemas, avaliar o que funcionou, o que não funcionou, ou seja, as lições aprendidas. Quem lida, por exemplo, com tratamento de incidente de segurança de informação, pode até não associar o nome à figura, mas quando você trata um incidente e você faz um relatório de post-mortem, por exemplo, o que você está fazendo é exatamente percorrer o método de análise e solução de problemas. Ok? Vamos em frente. Registrar corretamente uma não conformidade é o primeiro passo para que a gente possa tratar adequadamente aquela não conformidade. Uma não conformidade mal redigida, inclusive, inviabiliza que ela seja adequadamente tratada. Para registrar não conformidades, a gente que vem de certificadora, eu já trabalhei muitos anos em certificadora, a gente tinha um acrônimo para lembrar como registrar adequadamente uma não conformidade, né? O RED, o requisito, a evidência e a deficiência. Então, para que eu registre adequadamente uma não conformidade, eu preciso seguir esses três elementos. Como eu estava dizendo, o registro de não conformidades ele ajuda que uma organização identifique suas vulnerabilidades e, portanto, isso é desejável. Não conformidade não é bicho-papão, não conformidade não é prejuízo para o processo de certificação. Não, então, se desarme com relação a isso. Ninguém deve ir para o processo de certificação com a meta de ter zero não conformidade. Inclusive, isso atrapalha muito o próprio processo de auditoria. Se a organização tem como meta oficial, por exemplo, dada pela diretoria, de que não pode existir não conformidade, quando o auditor identifica uma não conformidade, os membros da organização têm a tendência de não querer aceitar nenhuma não conformidade identificada pelo auditor. E aí vira um cabo de guerra, vira um cavalo de batalha. O auditor querendo registrar não conformidade e porque a organização determinou que ela não pode ter, ela não quer aceitar. Isso é extremamente prejudicial para o processo de auditoria. Então, admitir que não conformidade é possível e até desejável é o primeiro passo para que a gente abra as portas para o sistema de gestão poder melhorar continuamente. Fora isso, eu vou ficar vivendo a ilusão de que eu não tenho problema, quando na verdade eu tenho, né? Mas vamos lá. Normalmente, quem registra a não conformidade não é quem vai tratar a não conformidade. E é por essa razão que é tão importante ela ser registrada corretamente. Porque quem vai tratar precisa entender do que está sendo falado, né? Qual é, afinal de contas, o problema que tem aqui? Então, registrar uma não conformidade requer técnica, é necessário para facilitar a vida de quem vai tratar a não conformidade, ok, pessoal? Um registro de não conformidade precisa ter no seu conteúdo pelo menos três informações. Primeira, a descrição do fato, ou seja, o que é a não conformidade, o que é que está sendo desatendido, qual é o problema, qual é o fato, qual é a deficiência, né? Além disso, eu preciso perceber no texto da não conformidade uma justificativa, que é
uma referência ou uma explicação sobre o requisito que foi desatendido. Lembrando, não conformidade é o não atendimento a um requisito. Portanto, eu tenho que saber que requisito que está sendo desatendido na hora de registrar a não conformidade. Eu também preciso apontar as evidências que sustentam aquela não conformidade. Eu tenho o fato, eu tenho o requisito e eu preciso ter a evidência que comprova que o requisito não está sendo atendido. Então, uma descrição de evidências que são referências a documentos, registros e informações obtidas em auditoria, etc., que dão suporte ao fato descrito na não conformidade. Ok, pessoal? Tudo bem. Três elementos: requisito, evidência, deficiência. Não necessariamente nessa ordem. Eu não preciso ter três parágrafos, um para cada elemento da não conformidade. O importante é que eu perceba que esses elementos existem dentro do registro da não conformidade. Então, isso aqui a gente até traz já de um curso recente que nós demos para TI Exames. Como que eu registro incorretamente e como que eu registro corretamente uma não conformidade, né? Incorretamente, só para dar um exemplo genérico, né? Foi evidenciado que os acessos de alguns colaboradores que deixaram a empresa recentemente não foram revogados. Ora, isso aqui não me diz muita coisa, né? De quais colaboradores eu estou falando? Quais acessos eu estou falando, né? É total? É parcial? Mas onde que diz que eu tenho que revogar acesso? Então, essa, esse registro de não conformidade, ele não me permite ter muitas informações para tratar essa não conformidade posteriormente. O melhor seria isso aqui, registrando corretamente a não conformidade. Foi evidenciado que os acessos dos seguintes colaboradores não foram revogados. Fulano demitido há 32 dias, ciclano demitido há 45 dias, e isso contraria o item 6.2 da Política de Controle de Acessos vigente de 1/2025. Aqui, supondo que era uma auditoria de privacidade com base na nova norma ISO 27701 de 2025. Ok, pessoal? Vocês continuam me ouvindo bem aí? Muito bem. Bom, indo em frente, uma vez que eu registro a não conformidade adequadamente, eu vou controlar e corrigir a não conformidade. Como é que eu controlo e corrijo a não conformidade? Eu tenho técnica para isso, como eu tava falando, né? Tudo bem. E aqui vem, eu gosto de usar esse fluxograma, ele é bem legal justamente para a gente explicar a diferença entre correção e ação corretiva, o que que é controlar e corrigir uma não conformidade. Então aqui a gente começa a fazer com que os conceitos fiquem mais claros, tá? Vamos lá. Imagina o seguinte problema: a minha lâmpada queimou. Tem uma lâmpada em casa e ela queimou. A minha ação imediata, logicamente, qual que é? Eu vou lá, então troco a lâmpada, né? Troca a lâmpada. Beleza. Bom, vamos supor que passa um tempinho, estou lá vivendo ali, estou lá trabalhando no meu escritório e de repente queimou de novo a lâmpada. Pô, o que que eu vou fazer? Normalmente é isso que eu vou fazer, né? Vou lá, troco de novo. Beleza. Aí vivo nessa ciranda, né? Vivo nesse ciclo. Queimou de novo. O que que eu faço? Já sabe, né? Vai lá e troca a lâmpada. E aí eu fico nessa. Só que a lâmpada continua queimando. Troco a lâmpada, ela vai e queima. Troco a lâmpada, ela vai e queima. Se ela tivesse queimado só uma vez e não queimou de novo, beleza, é um problema pontual. Mas o ideal é, desde que isso aconteceu pela primeira vez, a lâmpada queimou. Além de trocar a lâmpada, eu tenho que perguntar o porquê. E aí que começa a diferença entre correção e ação corretiva. Por que que a lâmpada queimou e por que que é importante eu saber disso? Quando eu pergunto por que a lâmpada queimou, eu começo a querer entender o quê? As causas do meu problema. Então, vamos lá, a lâmpada queimou. Aí vamos supor que na minha investigação, estou lá, perguntei por que que a lâmpada queimou. Aí eu percebi que o reator sobreaqueceu, supondo que é uma lâmpada que tenha reator, né? Ah, por que que o reator sobreaqueceu? Continuo a minha investigação e descubro. Ah, porque a fiação do reator está em curto. Pô, mas por que que a fiação do reator está em curto?
né? Bom, por que o rato roeu? Então, minha ação corretiva é: vamos colocar um gato para comer o rato. Claro, isso aqui é uma brincadeira, né? Mas vejam só, de um lado, eu estou tratando de uma coisa que eu chamo de correção. É a ação sobre o efeito da não conformidade. A lâmpada queimou, eu vou lá e troco a lâmpada. Só que a lâmpada queimou de novo, então não agi sobre a causa do problema. É do outro lado que está a ação corretiva, que é a ação sobre a causa do problema. Diferenciar esses conceitos, pessoal, é fundamental para tratar adequadamente uma não conformidade. E o que as certificadoras percebem quando vão auditar esses requisitos nas organizações é que tem muita empresa tomando uma ação de correção, só que ela acha que isso é uma ação corretiva. E isso acaba fazendo que a empresa receba não conformidade no processo de tratamento de não conformidade, né? Então, isso é importantíssimo, ok? Tranquilo, pessoal, até aqui? Podemos seguir em frente? Beleza. Então, vamos lá. Ó, de novo, repetindo, esse conceito é fundamental a gente compreender. O conceito de correção, o conceito de ação corretiva. Do lado esquerdo aqui do nosso slide, como é que eu lido com uma correção? Do lado direito, como é que eu lido com uma ação corretiva? Ok? Muito bem. Então, o primeiro passo é esse, né? Registrei não conformidade, tomei ação de correção para lidar com as consequências daquela não conformidade. O segundo passo, está lá na norma ISO, é avaliar a necessidade de ações para evitar que essa não conformidade aconteça novamente. Então, vamos em frente. Nem toda não conformidade precisa de uma ação corretiva. Isso depende de impacto da não conformidade. Tem uma caixinha preta aqui que a gente acabou não tirando da apresentação, mas depois a gente corrige. Mas vamos lá, nem toda não conformidade precisa de ação corretiva. Isso é importante a gente entender também, porque a ação corretiva requer tempo, planejamento, esforço para ser implementada e tem que ser em cima de um problema que mereça ser tratado com ação corretiva. Então, isso depende do impacto da não conformidade, ou seja, das suas consequências, da chance de que essa não conformidade se repita, de que ela aconteça de novo e não seja apenas um problema pontual. Depende do custo da ação corretiva versus o custo de controlar a não conformidade. Às vezes eu escolho conviver com aquela não conformidade porque uma ação de correção é rápida, é barata, e eu consigo, portanto, fazer com que aquele problema, ainda que ele permaneça existindo, não cause impacto significativo na organização. Por outro lado, se a gente não faz essa análise, eu posso estar assumindo conviver com um problema que precisa de uma ação corretiva porque ele gera custo, ele gera impacto, ok? Eu também, ao decidir se eu vou ou não tomar uma ação corretiva, preciso avaliar se eu tenho controle sobre as causas da não conformidade. Às vezes a causa é uma causa sobre a qual não tenho controle, então vou ter que conviver com aquele problema implementando um mecanismo de detecção e resposta rápida, ok? Analisar as causas, portanto, é necessário para que eu compreenda se as ações corretivas são necessárias ou não. Ok? Muito bem. Bom, lembrando que a gente está falando sobre o processo de ação corretiva. Alguém mencionou aqui o diagrama de Chikawa, né, que ajuda para tratar causa e não conformidade. De fato, ajuda, mas a gente vai dar foco numa outra ferramenta aqui no nosso curso, que é os 5 porquês, é a ferramenta que a Toyota usa e que é bastante útil aí para a gente chegar rapidamente à causa provável ou eventualmente até mesmo à causa raiz. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Podemos seguir em frente? Beleza, vamos lá. Bom, até agora, né? Até agora, o que a gente está fazendo é registrar a não conformidade e lidar com as consequências da não conformidade. Próximo passo, análise de causas. E sobre a análise de causas, tem algumas coisas importantes que a gente precisa saber, tá bom? Primeira coisa, processos são o resultado de um conjunto de fatores que interagem entre si, produzindo algum resultado, né? Processos
portanto, transforma entradas em saídas. É o conceito clássico de processo, né? Serve para qualquer coisa, qualquer tipo de processo, de manufatura, de serviço, de software. Então, processo é um conjunto de atividades que, uma vez transformadas, geram um resultado, fatores que interagem entre si, e isso se chama relação de causa e efeito. Um processo nada mais é do que um conjunto de relações de causa e efeito que, no final, produz um resultado desejado para a organização. Os passos de um processo são relações de causa e efeito. Eu só posso ir para o passo seguinte se o anterior foi bem sucedido, né? Por exemplo, um exemplo bem grosseiro, mas é um exemplo. Se a grama está molhada, ou seja, efeito, isso pode ser consequência de ter chovido, causa. Mas pode ser que alguém tenha molhado a grama, isso é uma outra causa. Portanto, a grama, ela não se molhou sozinha, né? Ou alguém fez isso ou choveu. Isso é relação de causa e efeito, né? Uma ação anterior gerando um resultado ou uma consequência. A análise de causas talvez seja a fase mais importante do tratamento de não conformidades, ok, pessoal? Porque se eu não endereço adequadamente as causas, a chance da minha não conformidade se repetir é grande. E aqui tem muita confusão a respeito do processo de análise de causa, ok? Muita confusão. Então, frequentemente, essa etapa é negligenciada pelas organizações. Por quê? Porque as organizações, ou elas não fazem a análise de causa, esquecem de fazer, não tem no processo de tratamento de não conformidade isso previsto, passou batido, né? Então, isso é um problema. Ou fazem errado. O pessoal, por exemplo, fala que achou a causa fundamental, quando no máximo achou uma causa provável, e isso é muito mais comum do que a gente imagina. Ou fazem uma coisa pensando que estão fazendo outra, né? Que é como eu disse, né? Estou lá, achei que encontrei a causa fundamental quando eu estou só na possível causa. Compreender a diferença também de conceito dos tipos de causa que a gente trata ao longo de um processo de solução de problemas é importante. Esse conceito também é importante para esclarecer erros que a gente comete nesse processo, tá? E aí há uma confusão de conceitos. Qual é essa confusão de conceitos? Primeiro é compreender os conceitos de causa possível, causa provável e causa raiz, né? Causa possível, causa provável e causa raiz. Então vamos falar de cada um deles aqui. Na causa possível, a causa que eu estou identificando, ela pode ou não ser responsável pelo problema, ou pela NC. Causas possíveis são levantadas com ferramentas básicas da qualidade, como fluxograma, brainstorming, diagrama de Chikawa. Eu avalio possibilidades de causa, por isso é uma causa possível. Quando eu faço um diagrama de Chikawa, se eu fico só nele, eu estou levantando possibilidades de causa. Brainstorming também, eu estou levantando possibilidades de causa. Causa possível pode ou não ser responsável pelo problema. Quando eu aprofundo um pouco a minha análise, eu posso chegar nas causas prováveis. Causa provável é uma possível causa que foi avaliada com um pouco mais de profundidade, usando observação em loco, checklists, diagrama de Pareto, indicadores. Eu coleto dados para transformar uma causa possível numa causa provável. Eu elimino, portanto, do meu rol de causas possíveis aquelas que não são confirmadas através de uma análise mais aprofundada. Causa provável certamente tem influência na não conformidade, embora eu não possa afirmar que ela seja determinante para que a não conformidade aconteça. Então, atenção, causa provável certamente tem influência na não conformidade, mas eu não tenho ainda certeza se ela é determinante para aquela não conformidade acontecer. Finalmente, a gente chega no conceito de causa raiz ou causa fundamental. De novo, isso é um funil. Comecei com possíveis causas, estou nas prováveis causas para chegar na causa fundamental. Então, a causa raiz ou causa fundamental é uma causa provável que foi confirmada através de uso de técnicas e ferramentas mais avançadas, geralmente com o uso de técnicas estatísticas, tais como cartas de controle de processo, análise de regressão, teste de hipóteses, análise de variância, etc.
A causa raiz é determinante para que a não conformidade aconteça. Então, dentro do funil de análise de causas, eu começo avaliando possíveis causas. Daquelas possíveis causas, eu aprofundo a minha análise para saber se elas são causas que influenciam de fato ou não na não conformidade. E dessas prováveis causas, eu afunilo ainda mais para descobrir quais delas são determinantes para que a não conformidade aconteça. Qual é o problema? O problema é que muita gente faz isso aqui, causa possível, mas chama disso aqui causa raiz ou causa fundamental. Então, chama de causa fundamental o que na verdade é uma causa possível ou uma causa provável. Essa confusão é muito comum de conceito. E na verdade, vamos ser sinceros: quantos de nós, dentro das nossas organizações, tem tempo de fazer uma análise tão aprofundada ao ponto de chegar de fato na causa raiz ou na causa fundamental? É obrigado chegar na causa fundamental para tratar um problema? Não é, desde que eu entenda as consequências disso. Primeiro, entender esse conceito de causa possível, provável e fundamental. E aí, quando eu vou olhar para dentro da minha organização, do jeito que a gente analisa problema, eu vou conseguir saber se eu estou chegando ou não na minha causa fundamental. Tá? E aí vem a seguinte pergunta, justamente a que eu fiz, né? Normalmente, a nossa investigação termina em qual tipo de causa ao analisar uma não conformidade? A gente fica só na causa possível? A gente se aprofunda e vai para a causa provável? A gente chega ao ponto de fato, alcançar a causa raiz ou causa fundamental? Então, isso é uma reflexão para a gente fazer mesmo, tá? Peço que vocês, pensando na forma como vocês, dentro das suas organizações, tratam problemas, até onde a gente vai? Até onde de fato eu consigo ter tempo e profundidade para avaliar e chegar na causa raiz ou fundamental de um problema. Então, algumas coisas importantes para saber sobre isso, né? Tipos de causas versus a chance de eficácia do plano de ação. Isso aqui, eu, há alguns anos atrás, criei essa figurinha para ilustrar um conceito prático, muitas vezes não transformado em conceito teórico, né? Então, dentro da nossa pirâmide de causas, em que na base eu tenho um grande número de causas possíveis, no meio da minha pirâmide eu tenho um menor número de causas prováveis, até chegar no número mínimo de causas raízes, para esse conjunto de causas, dependendo do plano de ação, eu tenho que ter na mente o seguinte: se eu chego até a causa raiz de um problema, se eu consigo chegar até a causa raiz de um problema, eu tenho a melhor chance de o meu plano de ação ser eficaz, porque eu estou endereçando, eu estou atacando as causas corretas. Então, se eu faço um plano de ação para tratar uma causa raiz, eu tenho a melhor chance de que esse plano de ação seja eficaz, ok? Ao passo que, se eu fico ali nas causas prováveis, eu tenho maiores chances de meu plano ser eficaz, embora não sejam as melhores chances. Por quê? Porque eu estou atuando com um grupo de causas que certamente tem influência na não conformidade, mas não necessariamente determinam que aquela não conformidade aconteça. Então, eu tenho maiores chances de que o meu plano de ações seja eficaz. Ao passo que, se eu fico somente nas causas possíveis, eu tenho menores chances de que o meu plano de ação seja eficaz, porque eu estou atacando causas que eu não tenho certeza que contribuem diretamente para aquela não conformidade acontecer. Então, compreender esse conceito é importante para a gente entender que quanto melhor é a nossa análise de causas, maiores as chances de o plano de ação ser eficaz, tá bom? Isso aqui é fundamental a gente ter na cabeça. Por quê? Na maior parte das organizações, por experiência, a gente está trafegando aqui entre possíveis e prováveis causas. Tá? Dificilmente a gente chega de fato até a causa raiz de um problema, por experiência, por vivência que a gente tem aí de sistema de gestão. Por essa razão, não é incomum a gente perceber em diferentes auditorias da organização não conformidades que se repetem. Aí agora para um pouquinho e pensa o seguinte, né? Fazer um exercício mental aqui. Pensa nos problemas que a sua organização vive hoje. Esses problemas são os mesmos que vocês tinham há 6 meses atrás? Há um ano atrás? Se a resposta for sim,
É porque a gente não está lidando com as causas das não conformidades. A gente está, no máximo, apagando incêndio, achando talvez que esteja implementando uma ação corretiva para uma causa que a gente identificou, mas que talvez eu não esteja sendo eficaz pela profundidade da minha análise de causas, ok? Mas vejam, eu não estou dizendo que é obrigatório chegar na causa raiz, não. O que eu estou dizendo é que a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Se eu estou agindo na possível causa, na provável ou na raiz, tá bom? Então, esse aqui é uma figurinha que eu gosto muito, para a gente correlacionar a chance da eficácia do plano de ação com o tipo de causa que eu estou combatendo, ok? Tranquilo? Bom, até onde a gente deve ir, portanto, na nossa análise de causa? Aí a resposta é depende. Depende da complexidade da não conformidade, depende dos riscos que essa não conformidade traz para o meu processo, para o meu negócio, depende do impacto dessa não conformidade nos resultados da organização, para o cliente, para a organização, para a lucratividade, para o resultado financeiro, operacional, satisfação do cliente. Então, depende do impacto. E depende de eu equilibrar o custo de detectar e corrigir versus o custo da ação corretiva. Eu posso escolher conviver com uma não conformidade se o custo da ação corretiva inviabiliza que ela seja tomada ou não seja interessante do ponto de vista de resultado eu tomar aquela ação corretiva. Portanto, eu não tenho obrigação de chegar à causa raiz. Porém, entenda os riscos que isso implica para a organização ou para o processo. Por experiência, né, por vivência, o que a gente percebe é que, em 80% dos casos, as causas são aparentes. Ou seja, eu já numa análise preliminar, já numa análise superficial, consigo identificar causas prováveis ou raízes. Eu não preciso me aprofundar muito, perdão, naquelas causas. 20% das não conformidades requerem, sim, uma ação mais cuidadosa, uma análise aprofundada de causas, para que eu possa eliminar aquela não conformidade, eliminar a causa daquela não conformidade e evitar que ela se repita. Então, isso é importante compreender como conceito, tá? Causas possíveis, causas prováveis, causas fundamentais. A chance de o plano de ação ser mais eficaz, de o plano de ação ser mais eficaz é quando eu combato as causas fundamentais. Eu tenho maiores chances de plano de ação eficaz quando eu combato causas possíveis e eu tenho menores chances de plano de ação eficaz quando eu fico apenas nas possíveis causas. Porém, 80% dos problemas ou não conformidades, a gente sabe que as causas são aparentes, são causas fáceis de identificar. 20% dos problemas são causas não aparentes. São causas que eu necessito aprofundar a análise para descobrir qual é a causa fundamental. Ok, pessoal? Tranquilo até aqui? Podemos ir em frente? Vamos lá. Aí vem o uso de uma técnica bastante interessante para a gente analisar a causa, que é a técnica dos 5 porquês. É uma ferramenta que foi desenvolvida dentro da Toyota, que se popularizou mundialmente para análise de causa. E ela é uma ferramenta simples de ser usada e compreendida, por isso vale a pena a gente falar um pouquinho sobre ela aqui no nosso curso. A gente usou essa ferramenta agora há pouquinho, naquele fluxo que eu mostrei ali para vocês de tratamento de problema, né? Deixa eu até tirar aqui rapidinho, voltar nele aqui para mostrar o nosso fluxo, né? Então, voltando para cá, a gente usou o conceito de 5 porquês aqui, ó. Por que que a lâmpada queimou? Porque o reator sobreaqueceu. Por que que o reator sobreaqueceu? Porque a fiação estava em curto. Por que a fiação estava em curto? Porque o rato roeu, né? Então vamos tomar como ação corretiva colocar um gato para comer o rato. Perguntar porquês em sequência o elementar aí da técnica dos 5 porquês. Em tese, né, segundo a Toyota explica, quando a gente faz essa pergunta 5 vezes, a gente costuma chegar na causa raiz. Às vezes não é 5, às vezes é 3, às vezes é 6. Mas o conceito aqui é o seguinte: fazer perguntas de porquê e responder esses porquês para chegar na causa raiz, ok? Muito bem, deixa eu voltar aqui para o slide em que estávamos.
usar aí os 5 porquês como ferramenta, né? Então, fazendo analogia com a metodologia de solução de problemas que eu mostrei lá atrás também, aqueles 9 passos, aqui no passo 3, análise de causas, descobrir as causas fundamentais analisando as informações obtidas na etapa anterior de observação do problema. O que eu vou fazer? Eu vou usar a técnica dos 5 porquês, metodologia desenvolvida dentro do sistema Toyota de produção, o STP, que instiga as pessoas a pensar além das causas aparentes. Causa é como se fosse um iceberg. Tem a causa que eu enxergo e tem a causa que eu não enxergo, que está embaixo ali da água no iceberg, né? Então, diante de um problema, perguntamos por que ele ocorre e a cada resposta novamente perguntamos o porquê até encontrar uma resposta que possa ser considerada a causa raiz ou mais próximo disso, ok? Então, isso é importante. Um exemplo de aplicação dos 5 porquês, né? Por que que o computador não está funcionando? Porque o cabo está desconectado da tomada. Por que que o cabo está desconectado da tomada? Porque ele foi puxado. Por que ele foi puxado da tomada? Porque alguém tropeçou puxando ele da tomada. Mas por que que as pessoas estão tropeçando no cabo? Porque o cabo fica solto no meio do caminho. Por que que o cabo fica solto no meio do caminho? Porque o cabo é muito longo. Por que que o cabo é muito longo? Ih, não sei. Né? Solução A, diminuir o comprimento do cabo. Solução B, prender o cabo com canaleta na parede. Solução C, deslocar o computador para mais próximo da tomada. Né? A solução não é conectar o cabo na tomada, isso é correção. Mas isso não impede que as pessoas continuem tropeçando no cabo. Então, de novo, a diferença entre a ação de correção e a ação corretiva. Então, a análise de causas, usar a ferramenta dos 5 porquês é importante, ajuda, é uma ferramenta simples de usar, né? Mas mesmo assim, a gente tem que ter alguns cuidados ao usar os 5 porquês. Primeiro, focar nas causas, não foque nos sintomas, né? Faça perguntas como se você fosse uma criança de 5 anos, né? Eu até lembro, tá rolando um diagrama de Venn ali no LinkedIn, né? Que usa ali, né? O Backstreet Boys, criança de 5 anos e analista de causa, né? Tell me why, né? Tell me why. Então, me diga o porquê, né? Porquê das coisas. As respostas aos porquês devem estar fundamentadas na realidade, na experiência dos envolvidos. Então, por isso que um time multidisciplinar é importante na análise de causa, especialmente se a gente estiver usando os 5 porquês, tá? Quanto mais pessoas forem envolvidas, melhor. Isso aqui é uma técnica empírica, né? Ela não é uma técnica estatística, ela é uma técnica empírica. Então é importante experiência e conhecimento de múltiplas pessoas. Isso aumenta a chance de a gente usar bem a ferramenta dos 5 porquês. Por isso também, quando a gente vai tratar não conformidade de auditoria, não é o responsável do sistema de gestão que trata. Quem trata a não conformidade é o dono do processo e o time do processo onde a não conformidade aconteceu, onde a não conformidade foi identificada. Isso também pode requerer a participação de times de outros processos, porque eu posso ter identificado a não conformidade em um processo, porém, a causa dessa não conformidade pode existir, pode ter origem no processo anterior ao meu. Então, eu posso, portanto, posso não, devo envolver o maior número de pessoas possíveis dos processos que executam aquela atividade onde a não conformidade aconteceu e os processos antecedentes, né, daquele que eu estou executando a atividade e os processos posteriores ao meu, onde a atividade é executada. Então, envolva um time multidisciplinar para tratar não conformidade. E isso aqui, gente, requer uma coisa muito importante, que é o pessoal se despir de vaidade, né? Lembra que eu falei da mentalidade de solução de problema, né? O oriental, quando trata problema, ele não está querendo tratar problema para dizer que ele é bom, ou que ele é ruim, ou que o meu setor é melhor do que o outro, não. A gente trata problema de maneira fria, olhando para aquele problema como algo que é indesejado, mas que eu preciso ter, sem vaidade nenhuma, a necessidade de interagir com outras pessoas para chegar numa solução definitiva para aquele problema. Isso requer maturidade, né? Então, tratamento de não conformidade de maneira eficaz requer maturidade dos times que lidam
com essas não conformidades. Lembrem, a gente não está buscando culpado quando a gente identifica uma não conformidade e vai tratar ela. A gente está identificando causa de problema. E causa de problema não está nas pessoas, está no processo, sempre, né? É o processo que não está funcionando bem, não é a pessoa que está errada, ok? Então, assim que a gente tem que encarar a metodologia de análise de causa. E apresente sempre que possível dados e fatos que suportem cada porquê que está sendo respondido, né? Cada vez que um porquê surge como resposta, eu devo tentar confirmá-lo através do levantamento de dados, de análise de dados, ok? Então, tudo bem, vamos em frente. Para que a gente possa, então, fazer a parte seguinte do nosso PDCA de solução de problemas, que é implementar o plano de ação, então veja que percorremos até aqui o passo de registrar e identificar a não conformidade, tomamos as ações de correção do problema, conter o problema, conter as consequências do problema ou NC, analisamos as causas e agora vamos traçar um plano de ação para combater as causas que eu identifiquei, ok? Lembrando que eu posso fazer plano de ação para combater possíveis causas, sabendo que, nesse caso, eu tenho menores chances de que o meu plano de ação seja eficaz. Portanto, se eu puder chegar nas prováveis causas, melhor. Se eu conseguir chegar na causa fundamental, melhor ainda, porque o meu plano de ação tende a ser mais assertivo. Plano de ação a gente implementa com ferramenta que a gente chama de 5W2H. Esse 5W2H vem do inglês, né? What, o que, who, quem, when, quando, where, onde, how, como, why, por quê, how much, quanto custa. Né? 5W2H. Então, como é que eu faço para trabalhar um 5W2H, um plano de ação, né? Eu começo resumindo o meu problema ou não conformidade, resumo do problema, da não conformidade ou da oportunidade de melhoria. Eu listo as causas, a causa ou as causas que eu identifiquei como prováveis ou fundamentais para que meu problema seja tratado. Para cada causa, eu elaboro um ou mais planos de ação, né? Então, causa um, ação 2, ação N. Causa 2, ação 2.1, 2.2, 2N. Causa N, ação N1, N2, NN e assim por diante, né? Então, para cada causa identificada, uma ou mais ações. Para cada ação, um responsável, um prazo, um local ou abrangência de onde a ação deve acontecer. O método ou detalhamento da ação. Às vezes, uma ação ela é genérica e precisa ser detalhada no como. O que pode ser detalhado no como. Ah, François, sempre? Nem sempre é necessário, né? Quando a gente fala de 5W2H, esse é o plano de ação mais completo. Tem gente que trabalha só com ação, responsável e prazo. Depende do problema, você pode lidar com uma situação mais simplificada de plano de ação ou uma situação que requer um plano de ação mais detalhado, né? Bom, determino local, abrangência da ação, método ou detalhamento no como. O why, o porquê, a justificativa para implementar aquela ação, o porquê daquela ação ser implementada, por que que eu escolhi aquela ação para ser implementada, e recursos, quanto custa implementar aquela ação, né? Dessa maneira, eu construo um plano de ação compreensivo para lidar com cada causa relevante que eu identifiquei do meu problema ou da minha não conformidade. Então, é esse formato de plano de ação que a gente vai utilizar, 5W2H. Tranquilo, pessoal? As dicas para implementar o plano de ação. Lembra que a ação corretiva de verdade, ela modifica o processo, ela muda o processo, senão ela não é uma ação corretiva de verdade. Então, busque implementar ações que minimizem a dependência da ação humana. Isso é uma técnica, né? Então, use a técnica da autonomação. O termo é exatamente esse, autonomação. Termo usado também no sistema Toyota de produção, né? Automação inteligente. Usa o Pokaioke, mecanismo à prova de falha. Sabe quando numa linha de produção a gente usa um gabarito para ver se a peça está dentro das dimensões corretas? Quando a gente usa um gabarito, o gabarito é o meu Pokaioke. Ele é a prova de falha. Estou botando ali para saber se de fato a peça está conforme ou não conforme.
Isso pode ser conceitualmente estendido para qualquer tipo de processo, né? A gente pode ter mecanismos à prova de falha no desenvolvimento de software, por exemplo, quando eu uso testes automatizados para saber se o código-fonte produzido está em conformidade com características de funcionamento e de segurança, e assim por diante. Então, o conceito é o mesmo. A forma de implementar varia dependendo do tipo de processo. Modifique o projeto, o processo, o produto ou o serviço. Não é a pessoa que é a causa da não conformidade. Ou é o projeto, ou é o processo, ou é o próprio produto ou serviço. Né? Envolva na definição das ações quem de fato conhece o processo. Não faça um plano de ação usando somente o gerente, né? Faz o plano de ação usando quem está na ponta executando a atividade. É ele que sente a dor, é ele que sabe onde o calo aperta, é ele que sabe onde provavelmente estão as causas, né? É ele quem de fato executa. Não busque culpado, busque soluções, ok? Podemos seguir em frente, pessoal? Tranquilo até aqui? Tá de boas? Muito bem. Então, recapitulando. A gente passou pela definição do problema, passo um. A gente passou pela correção e contenção da não conformidade, passo 2. A gente passou pela análise de causas, passo 3. Chegamos no plano de ação, passo 4. Né? Então, estou trazendo as etapas relevantes aqui do PDCA. Tá? Então, só para lembrar, vou até sair do modo apresentação de novo. Eu apresentei o PDCA de solução de problemas aqui. Né? Então, vejam que a gente está aqui identificando e observando o problema, analisando o problema, chegando aqui no plano de ação. Né? Então, estamos aqui no passo 4 dentro do nosso PDCA, que é elaborar o plano de ação ainda dentro do P, do PDCA. Muito bem. Então, de novo, né? Metodologia de análise e solução de problemas, ela está correlacionada com os requisitos das normas ISO. Se a gente segue o fluxo da ISO e compara o fluxo da ISO com a metodologia de análise e solução de problemas, é a mesma coisa, só que dita diferente, né? Então, não tem diferença entre aquilo que a ISO pede e aquilo que a metodologia de análise e solução de problemas determina, ok? Vamos em frente. Voltar aqui. Vamos na análise de causa, passamos aqui pelo plano de ação, né? Vamos lá. Então, repetindo, né? Implemente ações que minimizem a dependência humana, modifique o projeto, processo, produto ou serviço e envolva quem de fato executa as ações no plano, para que ele determine o plano junto com você. Não busque culpado, busque soluções. Ainda dentro dessa questão de executar o plano de ação, né? É, Aqui a gente colocou o P, mas na verdade já é o P4, mas já é o P5, né? O 5 é executar o plano de ação. Então, na hora que a gente executa o plano de ação, já é o D do PDCA. Aqui está equivocado, depois a gente corrige, aqui já é o DO, né? Executar o plano de ação. Na hora de executar o plano de ação, alguns cuidados devem ser tomados. Eu devo controlar a execução desse plano, monitorando responsáveis e prazos utilizando todos os recursos disponíveis, por exemplo, a agenda do Outlook, né? Coloca lá na agenda do Outlook o outro aplicação de agenda, de calendário que vocês tenham, ou aplicação de gerenciamento de tarefa, de projeto. Coloque prazos para você fazer cheques periódicos da execução do plano de ação. Né? Comunique-se com os responsáveis pelas ações. Né? Por que eu estou falando isso? Em geral, o tratamento de não conformidades possui uma coordenação centralizada dentro das organizações, embora essa coordenação centralizada não seja a responsável por implementar o tratamento. Eu apenas coordeno se o processo como um todo está funcionando bem. Quem coordena esse processo tem que ficar de olho nos prazos das não conformidades e das soluções propostas para se comunicar com os responsáveis para fazer esse acompanhamento. Se necessário, faça reuniões periódicas de acompanhamento. Né? Questione os responsáveis do plano de ação sobre se o entendimento desse plano está claro e se os recursos necessários estão disponíveis para que as ações sejam executadas. Se for preciso também, volte ao Gemba. O Gemba é o local onde as coisas acontecem, o local onde o processo é executado. Se for necessário, vai lá, observa, vê se de fato as coisas estão acontecendo e estão sendo modificadas. Né? Então, plano de ação, uma vez elaborado, eu vou executar, e a execução significa acompanhar o que está acontecendo. Claro,
quem executa de fato o plano não é quem coordena, né, todos os planos da organização, mas o pessoal de execução de campo está lá implementando o plano de ação, ok? Muito bem. Tranquilo até aqui, pessoal? Estamos bem? Bom, finalmente a gente vai falar sobre avaliação da eficácia das ações, né? Não é só implementar o plano. Eu devo saber se aquilo que eu estou implementando de fato está resolvendo o problema, de fato está matando as causas do problema que eu identifiquei. É essa fase que a gente chama de avaliação da eficácia das ações, né? Então, o que que eu faço nesse momento? Eu pergunto se o plano de ação foi efetivo, se de fato as ações foram eficazes, ou seja, se as causas foram bloqueadas, se o problema se repetiu, né? Então, avaliar a eficácia é confirmar se as ações deram resultado. Dicas para isso. Primeiro, é determinar o momento adequado de se fazer uma avaliação de eficácia, tá bom? A avaliação de eficácia não é uma atividade tão banal assim. Primeira coisa, ter um prazo fixo e padronizado para fazer a avaliação da eficácia é uma boa ideia. Eu vejo muito sistema de gestão que a gente vai auditar e que o procedimento de tratamento de não conformidade escreve o seguinte, né? Avaliar a eficácia do plano de ação após 90 dias. Pô, mas de onde veio esses 90 dias? Que número mágico é esse, né? Na verdade, não existe prazo para você avaliar a eficácia, ou pelo menos não existe um prazo fixo. Esse prazo, ele tem que respeitar o ciclo do processo, que onde aquela não conformidade aconteceu e onde o plano de ação foi implementado, né? Então, aguarde o ciclo do processo se repetir após a ação implementada. Assim, veremos como os resultados do processo foram afetados. Há processos de ciclos muito rápidos, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, né? E há processos de ciclo mais lento ou de periodicidade estendida, semestral, anual, bienal, até decenal. Se você vai, por exemplo, já fiz muitas auditorias em usinas de geração de energia, né? Usinas hidrelétricas. Tem plano de manutenção de equipamento dentro de uma usina hidrelétrica que é decenal. Uma turbina de geração de energia vai ter determinadas manutenções somente a cada 10 anos. Imagina um problema que eu identifiquei uma causa, numa situação como essa, que eu não vou ter como, de repente, avaliar a eficácia da minha ação até que o ciclo de manutenção se repita, né? Claro, eu posso ter outros meios de detecção de falhas dentro desses processos, que não necessariamente vai demorar 10 anos para eu detectar, mas é só para ilustrar que, dependendo do ciclo do processo, eu tenho que aguardar o tempo desse ciclo se repetir para eu poder avaliar a eficácia do meu plano de ação. Então, esse é um ponto fundamental. Não existe prazo fixo para avaliar a eficácia das ações, ok? Então, tenham isso em mente. Segundo ponto, use dados e fatos para confirmar a eficácia, né? Indicadores, auditorias, pesquisas, depoimentos de clientes e etc. Registre essas informações. Tem até um pequeno exemplo aqui, né? Verificação de eficácia de ações tomadas, se as ações foram eficazes ou não, quando que eu verifiquei a eficácia, quem foi o responsável por isso e quais são as evidências de que as ações de fato foram eficazes. Ok, pessoal? Então, percorrendo lá o PDCA de solução de problemas, né? Por fim, mude o sistema se necessário, né? Padronização, etapa 8 do nosso PDCA de solução de problemas. Revise procedimentos, instruções, desenhos, especificações, né? Então, manual de gestão, inventário de riscos, processos, registros de reclamação de cliente, relatórios de auditoria, né? Dicas. Se as ações corretivas modificaram o processo de alguma forma, então é esperado que tais mudanças sejam conduzidas de maneira controlada. Gestão de mudanças, né? Desde a fase do planejamento. Os padrões vigentes devem ser revisados para comportar essas mudanças, ou seja, eles se tornam novos padrões.
revise desenhos do projeto, procedimentos, instruções de trabalho, peças padrão, fluxo de deploy de software, fluxo de análise de sistema, fluxo de especificação de arquitetura, né, e assim por diante. Por fim, a última etapa é as lições aprendidas, né? Parte 9 lá do nosso PDCA de solução de problemas. E a gente faz as seguintes perguntas: o que é que nós fizemos e que deu muito certo? Como é que a gente pode melhorar? E por outro lado, o que foi que nós fizemos que não produziu os resultados esperados? Como é que a gente pode corrigir e melhorar? Né? Então, voltando para cá, aí é o importante a gente voltar, né? Opa, perdão, a gente está chegando no fim já, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui, apresentação. Foi até mais rápido do que a gente esperava, mas vamos lá. Olha só, eu quero voltar aqui para os requisitos da norma para a gente confirmar que a gente percorreu através do PDCA todas as fases de tratamento de uma solução de problema, né? Então, de novo, a norma exige que eu identifique e registre a não conformidade. Eu faço isso olhando os passos 1 e 2 da minha metodologia de análise e solução de problemas. Eu devo controlar e corrigir a não conformidade, né? Eu faço isso tomando as ações imediatas e tomando ações para lidar com as consequências da não conformidade. Isso não aparece claramente no fluxo do PDCA de análise e solução de problemas, tá? É, eu avalio a necessidade de ações corretivas, faço isso analisando, observando, analisando as causas. Elaboro o plano de ação, caso constate que as ações corretivas são necessárias. Plano de ação. Implemento o plano de ação, verifico se foi efetivo, padronizo e concluo. Ok? Então vejam, a equivalência entre aquilo que a norma pede e aquilo que a metodologia de análise e solução de problemas determina. Tá bom? E é isso, pessoal. Foi mais rápido o conteúdo do que a gente esperava. Espero que a velocidade de transmissão disso tenha sido boa. Eu vou trazer de volta aqui para o Flávio abrir para a gente fazer pergunta. Vamos ter bastante tempo para debater e perguntar, tá bom? Então, vamos que vamos. Flávio, por favor, se estiver por aí, senão a gente já tenta responder as perguntas das pessoas aqui, tá bom?